muito me preocupa a gente ter no Brasil polarizado confusões de defesa ideológica, né? E assim, defendendo figuras políticas de outros países. Por exemplo, na eleição americana, eu torci para o Biden. Porque eu entendi que o Biden era pior para os Estados Unidos. Ele era uma liderança ruim, né? E o Trump sabotou o Brasil sempre que teve oportunidade. Não é porque a Verdade. gente teve um presidente alinhado aos Estados Unidos, alinhado ideologicamente, que os Estados Unidos iam nos favorecer. O Trump sabotou o aço brasileiro, enquanto o Bolsonaro estava falando I love you pro Trump, né? É, aí você vê que essa parte não faz diferença, a divergência ideológica no fim das contas, não faz diferença porque as lideranças mundiais vão defender os interesses dos países deles. Você falou da França, o Macron é, sabotou durante todos os mandatos dele, até enquanto ele ainda era do parlamento francês, ele sabotou o Mercosul. Ele inviabilizava os acordos Mercosul e União Europeia, que são grandes promessas tanto de políticos daqui do Mercosul quanto de outras lideranças europeias que prezam por mais liberalismo, mais livre mercado. E quando chega na hora de assinar a papelada, na hora de sancionar, o eleitor alemão, o, o, o agricultor alemão é beneficiado pelas lideranças políticas. Ele se preocupa com o eleitorado do país dele. Então, são figuras que, no fim das contas, odeiam o Brasil, né? Eles têm medo do Brasil, eles têm medo que o Brasil se desenvolva. A França se assusta com a figura do Brasil. Como eu estava dizendo para Rafael na live passada, a Amazônia brasileira é quase do tamanho da Europa Ocidental. Então a gente tem só de floresta a gente tem uma Europa aqui. Então eles têm medo disso. A França que tem o pezinho aqui na Guiana, né, eles conseguem ver de perto. E por isso, assim, levando em consideração, eu não tiro a razão deles, tá? É do game. Se a gente fosse francês, o certo seria a gente defender o agronegócio francês, né? Independente da figura política que está defendendo isso. Então, muito me preocupa aqui no Brasil as pessoas ficarem defendendo a figura do Donald Trump, né? Porque, no fim das contas, ele veio defender o interesse do eleitorado americano, do agricultor americano. E a gente devia estar fazendo a mesma coisa, independente de lado. Muito me entristece a esquerda boicotar, sabotar, falar mal do agronegócio brasileiro. A gente vai entrar Sim. em outras discussões aqui, algumas anotações que eu fiz, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês também, o Gabriel e Rafa. E puxando um pouquinho isso daí que tu falou, que a exemplo, a direita que fica engrandecendo, a exemplo, o Trump, que é a grande figura do conservadorismo. Gente, vale lembrar que a gente e tem que saber que o Trump, ele era um financiador das campanhas democratas há alguns poucos anos atrás. Entendeu? Ele era amigo da família, ele era amigo da família Clinton, literalmente. A gente sabe disso daí, ele era financiador dessas campanhas. Mas, e trazendo até mesmo para do tipo assim, aquele antagonismo que aqui no Brasil gosta de fazer entre esquerda e direita com figuras internacionais, a exemplo aqui, a esquerda ama celebrar a figura do Macron. Mas a gente sabe que o Macron, que ele pôde sabotar o Brasil em todas as pautas internacionais, em especial o tangente ao agro, cara, ele fez. Enquanto ele estava literalmente ferrando a gente, quer seja no governo Bolsonaro, quer seja no governo Lula, tava tipo agora, enquanto, literalmente, o Bolsonaro fica dizendo I love you, Trump. Fica literalmente o Lula dizendo, o companheiro Macron é o grande democrata, eu gosto dele porque ele fala de democracia. Então, gente, calma lá, calma lá. Sim. É realmente um Eu absurdo. queria deixar só um adendo rápido. O Lucas tocou num ponto que é interessante que Gabriel também acabou flertando com essa questão, que é a questão da posição do Brasil. Eu vejo o Brasil dando uma cirandada, né, política muito focada quando vai tratar de assuntos internacionais, pensando no seu eleitorado e na próxima eleição, que é um vício que nós temos na nossa política, que é um comportamento de gincana, né, de achar que a meta política é sempre o que a gente vai propor para a próxima eleição, e pensando no mandato e nunca pensando, e sempre pensando na reeleição, no caso, né? O que eu queria trazer isso daí é justamente isso. O, o... Há muito tempo o Brasil tem tomado uma posição internacional sempre de neutralidade. Isso é uma coisa que amplamente as pessoas sabem. O Bolsonaro acabou saindo um pouco disso, ficando muito nessa questão de lambição com o Trump. E isso tem beneficiado ele hoje, incrivelmente falando, né? Tem beneficiado ele agora. Mas, ao mesmo tempo, o Lula, que tem não só adotado alguns comportamentos do bolsonarismo que ele não tinha coragem de fazer antigamente,
inclusive questão de interferência no federal, e entre outras coisas que a gente já está vendo como é que faz, a escolha do PGR e tudo mais, né? O que eu vejo também é essa questão da não neutralidade internacional e pisando firme no acelerador. Você vai lembrar aí na postura da Janja, mandando fuck you, Elon Musk. Também teve a questão de Israel, fazendo uma apologia infeliz à postura de Israel ao nazismo e tudo mais. Eu não gosto de falar essa palavra aqui pra não derrubar a live. Não só isso, não só isso, Mas- não só isso. mas- Mas do tipo assim, ele tirou o Brasil de um acordo em que o Brasil fazia parte dos países que ficava sempre memorando o Holocausto. O Lula tirou o Brasil. Sim. É pior, entendeu? É pior. Aí eu queria só trazer esse disclaimer aí pra vocês. Eu entendo também que existe, porque Silas trouxe aqui, porque tem 2 Gabriels aqui, viu, gente? Gabriel Bruno. Aí aqui às vezes a mente confunde. Mas queria trazer aqui para Silas esse questionamento também. Você não acha que existe também uma questão da postura do Lula a nível internacional para poder provocar os Estados Unidos? Inclusive, até porque os Estados Unidos, o Trump, ele está de forma, sei lá, meramente talvez econômica ou até de representação política mesmo internacional, taxando e sancionando essas representações internacionais, no caso, taxações também, como a União Europeia, entre outros. Então, gente, os Estados Unidos nunca esteve em uma situação tão ruim do ponto de vista econômico quanto hoje, assim, quando a gente fala de competitividade. Eu não estou falando aqui de crise, não estou falando aqui de dificuldades econômicas. Continua sendo a maior nação, né, desse ponto de vista. A gente está falando aqui que existe uma guerra econômica com a China e quando a gente trata de crescimento de números brutos, a balança vem sendo mais favorável para a China nesse ponto. E a gente vê, né, nos últimos anos, principalmente no mandato agora de Lula, a gente vê um ataque direto aos Estados Unidos em vários posicionamentos. Lula se prestou ao serviço de ser o testa de ferro do BRICS, né? O que Putin não faz, o que os líderes da Índia, de outros países da África do Sul e por aí vai, China inclusive, não faz, Lula está falando. Como você falou anteriormente, o Brasil sempre adotou uma postura de neutralidade. Bolsonaro chegou com uma postura mais vassalo, né, digamos assim, para os Estados Unidos. No entanto, o Lula já veio numa direção totalmente contrária. Ele chegou aqui se intrometendo em guerra na Palestina, se intrometendo em questão de guerra na Ucrânia, dizendo que ia resolver isso com não sei o quê, com a cachaçinha. Então, brincando com essas coisas. Não estou dizendo que isso realmente tem algum valor, mas são essa junção de coisas, né? As questões mesmo do ataque às big techs, comprando brigas que não eram necessárias, não precisava o Brasil ter tomado essa posição. Por que o Brasil, uma das metas do BRICS era desdolarizar, né, seus mercados, colocar uma moeda própria? Por que Lula teve que ser o testa de ferro para estar defendendo isso? Por que ele teve que bater o martelo nisso? Por que ele teve que, em inúmeras ocasiões, né, abertamente falar, eu vou fazer isso, eu termino o mandato, eu vou assinar o acordo de livre comércio e nós vamos resolver essa questão da moeda do BRICS. Tudo isso aí interfere direto nos interesses norte-americanos. E no momento em que existe uma interferência direta no interesse dos norte-americanos, obviamente vai ter rebote. Será que ele achou que ia fazer, tomar várias decisões assim, que do ponto de vista acaba afetando e não ia ter um retorno? É como uma criança, por exemplo, um filho, né, que está ali, ó, bagunçando, e chega um momento que começa a bagunçar um bocado e tá dando trabalho pro pai. O pai bota a criança no lugar dela, né? Fala, ó, você tá de castigo, acabou, vai ficar sem videogame, vai ficar sem nada. E aí começa a chorar, entendeu? Dá uma de vitimista. Então a gente vê, claro, agora falando uma coisa é o que tá acontecendo, isso é uma análise prática, mas quando a gente analisa isso do ponto de vista eleitoral, a gente vê que realmente eles não tomariam outra decisão se não defender a soberania nacional. E isso, de fato, está refletindo nos números. Se a gente observar que, por exemplo, Lula vem crescendo nas pesquisas agora, né, nessas últimas que saíram. Então, a gente vê já o impacto direto disso, né? Ele se colocar como porta-voz, o paladino da soberania nacional. Quando Macron está atacando o agro brasileiro, quando os países europeus, os nossos concorrentes, estão atacando o agro brasileiro, a indústria brasileira, não existe soberania. O agro é o quê? O agro é fascista, o agro é isso, é aquilo.
Esse é o discurso deles, né? Mas no momento em que acontece uma situação dessa, né, que é os Estados Unidos, isso e aquilo, peraí, nós somos os protetores da soberania nacional. Isso é um absurdo, gente. Como o Lucas falou, Macron, em inúmeros momentos, né, não foi uma nem duas vezes, não. Sempre que ele pode, ele está tentando boicotar o agro brasileiro. E sempre com aquela desculpa de, como é que eu posso dizer, ambientalismo, né? Ah, porque não preserva, o Brasil está desmatando isso e aquilo. Agora eu vou trazer um dado aqui para vocês, só para vocês terem noção a discrepância entre o Brasil e esses países, né? Só de área preservada dentro de imóveis rurais no Brasil, a gente está falando de todos os imóveis rurais que estão catalogados, né, no Cadastro Ambiental Rural, com dados georreferenciados, isso significa que são dados vistos por satélites, só nesses imóveis. Isso aí é uma pesquisa da Embrapa. A gente não está falando aqui de achismo, de fake news, de nada. A gente está falando aqui de dados concretos. Só de área preservada dentro de imóveis rurais equivalem a 10 países europeus. Putz. Bom, agora, quando a gente soma floresta, área nativa, terras devolutas, é 24 países. Então a gente não está tratando aqui de besteira, sabe? A gente não está dá tratando aula lá de fora, coisa. então, né, Silas? A gente dá aula lá fora. Existe mais área preservada dentro dos imóveis rurais, dos produtores rurais brasileiros, do que esses países, pô. Do que o que eles têm de terra no total, né? Exatamente. Isso, do que eles têm de terra no total. Agora, quando a gente trata diretamente de áreas que são preservadas nos países, está quase tudo devastado. O problema deles é o quê? Países que estão em expansão agrícola, como é o caso do Brasil, da Indonésia, de outros países que tiveram esse desenvolvimento agrário tardio, né? Embora o Brasil seja uma colônia, começou como uma colônia de exportação, né? A história do agro brasileiro se confunde com a própria história do Brasil. A gente teve um agro durante alguns séculos delimitado só em região de costa, pô. Sim. O agro foi se desenvolver no oeste do Brasil, quando a gente está tratando do Mato Grosso, de Goiás, tem pouco tempo. Isso por quê? Porque depois de pesquisas da Embrapa, pesquisas muito boas, acabaram conseguindo, né, fazer a correção de solo. O solo daquela região, antigamente, ele era muito ácido, o solo do Cerrado, para o plantio de soja, de milho. Então, conforme foi desenvolvendo tecnologias que tornaram esse solo, né, mais como eu posso dizer, melhor para o plantio, essa região começou a desenvolver muito. E hoje está aí o resultado. Em pouco tempo, os nossos produtores rurais, o agro brasileiro, arriscou, investiu nesses locais e estamos aí despontando, estamos tomando espaço dos Estados Unidos, já tomando espaço da França. Então, que soberania é essa? Uma soberania de conveniência, né? Quando a gente fala assim. Isso que é o problema.